Tá, perfeito. Só para deixar claro também, é que aqui a gente só pode ir até às 5 horas da tarde. Tá, Aí, para ter toda a administração certinha do tempo, também para ter perguntas dessa segunda parte também, tá bom? então tá bom. Então vamos fechar em mais ou menos uns 5, 10 minutos agora e depois a gente continua. O senhor comentou a respeito do tratamento de esgoto que foi feito. Quem que cuida dessa parte? Como que foi feito esse tratamento de... Está me ouvindo, professor? Eu não consegui ouvir. Talvez seja melhor passar Vou chegar aí. talvez seja melhor passar a pergunta para o Gabriel e aí ele passaria para a gente. Ah, perfeito. Beleza. Professor, o senhor comentou a Oi. respeito do vazamento de esgoto que tinha chegado a um nível altíssimo lá, o nível de... Ah, eu esqueci a palavra, mas que é derivado do colesterol, Extrapolou. coprosterol, não é isso? Isso. Então, por causa do Coprostanol, aumento da isso. população, né? Então aumentou o número de cientistas. Aí quem que cuidou? Como que foi feito esse tratamento? Foi feito com bactérias ou de que forma que fez para reduzir a chegar a um nível aceitável, né? Abaixo daquela linha no gráfico? Certo. Então, quando o sistema de tratamento ele foi instalado na estação em 95, 96, ele era um sistema de tratamento do tipo primário, que era recolhia, separava apenas sólidos e não havia algo relacionado à eliminação de bactérias ou algo mais específico. Então, houve um aperfeiçoamento desse tratamento e aí ele foi dimensionado para atender 40 pessoas, certo? Então, o que aconteceu é que no começo dos anos 2000 teve um grande projeto do CNPq aprovado que aumentou o número de pesquisadores de 30 para até 50 pesquisadores. Como a estação de tratamento ela não estava dimensionada para esse número, embora você tivesse um tratamento que seria adequado para tratar, é um tratamento entre o primário e o secundário. Você não tinha utilização de bactérias, mas você tinha uma variação de temperatura, remoção de nutrientes e assim por diante, né? Aí, mas o que aconteceu? Ele tinha essa limitação. Quando você extravasa o volume de esgoto a ser tratado, ele já não fazia esse tratamento de uma maneira eficiente. E aí, o que aconteceu? Ele deixou de funcionar, né? Ele extrapolou as condições. Aí, para voltar aos níveis anteriores, foi feita uma substituição total do sistema de tratamento de esgoto, onde esse novo sistema de tratamento ele foi dimensionado para até 70 pessoas. Né? Então, aí você tinha uma capacidade maior de armazenagem de volume para ser tratado termicamente e também com a adição de alguns compostos químicos e assim por diante. Né? Então, o que acontecia é que você tinha um sistema que atendia 30, e aí você colocava 50, ele não cumpria a sua função, porque era como se você estivesse lançando esgoto não tratado de 20 pessoas, certo? Por mais que isso não tinha um impacto no ambiente, porque a gente só conseguia ver esse sinal a cerca de 50 metros de distância do descarte, a gente via que na saída do esgoto havia um aumento significativo. Qual foi a solução dada para isso? Foi justamente aumentar a capacidade de tratamento. E depois, em 2012, teve um incêndio que destruiu totalmente a estação brasileira. E aí agora foi construída uma nova estação, mais moderna, em que você tem um sistema intermediário entre o secundário e o terciário, onde você tem, eu não sei especificamente, mas você tem uma fossa de decantação, aí você tem um tratamento químico e biológico da parte líquida,
uma parte do resíduo que fica armazenado nessa caixa, que a gente chama de uma espécie de uma fossa séptica, ele é retirado e trazido para o Brasil, onde ele é incinerado, né? Obviamente que a gente consegue fazer isso porque é uma população pequena, né? De até 100 pessoas, né? Mas, enfim, hoje a gente tem um sistema de tratamento que atende até 100 pessoas, muito mais moderno do que tinha na época que o estudo foi desenvolvido. E o que a gente tem feito ao longo dos últimos anos é mostrado que esses níveis de coprostanol eles continuam abaixo daquela linha de base estabelecida. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta, mas a ideia era essa. Você tinha um tratamento que foi dimensionado quando a estação era pequena. Foi desenvolvendo, e o tratamento não seguiu essa ampliação da capacidade do número de pesquisadores. Né? E hoje, por isso que aquele é um trabalho da do começo da década de 2010, né? E hoje a gente tem uma situação ainda mais confortável nesse sentido. Beleza, então. Então vamos lá. Tá aqui. Estão vendo minha ponteira laser? Gabriel? Perfeito, obrigado. Então vamos lá. Essa próxima parte aqui, eu vou falar um pouco do projeto que a gente está desenvolvendo atualmente lá na Antártica. É um projeto que vai até 2027, né? Então tem possibilidade de abarcar mais gente nessa proposta, né? E ele vem sendo desenvolvido desde 2018. Né? Então, ele teve uma primeira etapa pré-pandemia, de 18 até 23, e aí agora é uma prorrogação que vai até 2017. Então, eu sou coordenador geral, e aí você tem o Instagram do nosso projeto e tem a vice-coordenação da professora Tatiane Combi, que é lá da Universidade Federal do Paraná. Tá? Então, a nossa área de atuação é a Baía do Almirantado, Ilha Regiorge. Por quê? Porque é a área que tem uma grande densidade de estações de pesquisa. Então, você tem estação brasileira, estação polonesa, estação peruana, módulo de pesquisa dos Estados Unidos e módulo de pesquisa do Equador. Tá? E tem uma outra facilidade, que é uma região que fica mais próxima da América do Sul, então os deslocamentos também são facilitados. Mas o princípio principal que a gente tem para estudar essa área é essa localização geográfica, o fato de ter várias estações de pesquisa localizadas ali, a estação brasileira está localizada ali, e por também ser uma das regiões que mais vem sofrido com as mudanças climáticas. Então, nessa região, você tem aumentos de temperatura ao longo das últimas décadas que é maior do que a média verificada globalmente. Então, dentro do projeto CarbMet, a gente busca caracterizar as fontes biogênicas e antrópicas de componentes orgânicos, composição elementar, isotópica e molecular, e também de componentes inorgânicos, que é um outro colega aqui do Instituto Oceanográfico que trabalha com essa parte. Então, a gente tem uma abordagem que nós chamamos de multiprox, ou seja, diversos marcadores geoquímicos, e a gente trabalha em múltiplos compartimentos. Então, a gente trabalha com amostras de atmosfera, de água, de sedimento de fundo. Tá? E o nosso objetivo, ao juntar marcadores com múltiplos compartimentos, é interpretar as alterações que ocorrem no ciclo biogeoquímico do carbono local, entender como as atividades humanas de pequena e longa distância, a pequena são atividades que ocorrem ali pontualmente, atividade de pesquisa, turismo, e de longa distância seria o que ocorre na América do Sul, por exemplo, transportando materiais contaminantes para lá. Como que isso se comporta, né, afetando esse ambiente em diferentes escalas de tempo, desde escalas de meses
até escalas de anos e décadas. E, por fim, propor alguns indicadores, né, desses marcadores orgânicos, tudo que possam ser eficientes no futuro para a gente continuar acompanhando essas alterações ambientais. No momento, a gente tem uma equipe em campo, né, que vai de outubro até dezembro. Então, a gente tem 4 pesquisadores que estão lá, a Gabriele, que é aqui da USP, a Letícia, que é da Universidade Federal do Paraná, o Christian, que é da USP também, e a Jamile, que é aqui da USP. Então, esses 4 são todos alunos de pós-graduação, e no momento eles estão na Antártica desenvolvendo todas as atividades de campo, tá? Aqui só para vocês identificarem, então tem eu, a Tatiane, que é a vice-coordenadora do projeto, e o professor Rafael Lourenço, que é aqui da USP. Eu brinco que, assim, se você quer trabalhar num projeto da Antártica e não gosta de mim, vá procurar o professor Rafael Lourenço ou a professora Márcia Bíssigo, que nós somos um trio que trabalhamos no mesmo laboratório. Tá? Bom, esses pesquisadores que estão lá agora, como que eles fizeram para chegar na Antártica? Tá? Então, é uma viagem que é um pouco longa, um pouco cansativa, né? Então, os pesquisadores eles se deslocam aqui de São Paulo, vão até o Rio de Janeiro, onde eles embarcam num avião militar da Força Aérea Brasileira, realizam um voo de mais ou menos 2 horas do Rio até a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e depois dormem em Pelotas, recebem as suas roupas especiais para o frio, e no dia seguinte viajam de Pelotas até a cidade de Punta Arenas, no Chile. Tá? Esse é um... Deixa eu tirar a ponteira aqui, que eu vou precisar... Eu vou precisar agora para começar a passar... Como que eu vou tirar isso aqui agora? Eu preciso passar... Um segundinho, gente. Ok. Beleza, desculpe. Então, vamos lá. Aí tem esse segundo trecho de 5 horas de voo, que vai de Pelotas até Punta Arenas, que é a cidade mais austral aqui do continente sul-americano, Punta Arenas. Todo esse trajeto, ele é feito com conforto total e bagagens em segurança, como vocês podem observar. Então, esse é um voo militar que leva os pesquisadores que vão realizar suas atividades lá na Antártica. Tem serviço de bordo, tem alimentação, tem conforto térmico, e é uma aeronave bastante segura. Certo? Bom, chegando em Punta Arenas, tá? Então, a gente saiu lá do Rio de Janeiro, passou por Pelotas e chegou aqui em Punta Arenas. Tá? Chegou aqui em Punta Arenas. Aí a gente embarca num navio. Então, existem 2 navios da Marinha que fazem a operação logística do programa, que vai transportar os pesquisadores aqui de Punta Arenas até a Baía do Almirantado, onde está a Estação Antártica Comandante Ferraz. É um trajeto que pode demorar de 3 a 5 dias, dependendo das condições meteorológicas aqui da passagem de Drake, que é um dos mares mais temidos aí dos oceanos, né? Então, em geral, uma viagem de navio de 3 a 5 dias, e aí, então, os pesquisadores chegam aqui na Estação Antártica Comandante Ferraz. Tá ok? Então, esses navios são navios militares, mas eles estão adaptados para a realização de pesquisa e também para acomodar os pesquisadores durante esse transporte. E aí, os pesquisadores, eles acabam recebendo uma espécie de equivalência com relação aos oficiais
que comandam essas embarcações. Agora, se vocês estiverem interessados em ir para a Antártica e não quiser passar esse perrengue todo, né? Então tem essa opção aqui de cruzeiro de turismo, né? Com todas as refeições inclusas, acomodação inclusa, muito conforto, tal, mas aí vocês vão ter que desembolsar uma bagatela de até mais do que R$10 mil, tá? E também esses navios hoje em dia são a principal fonte de contaminação para o ambiente antártico, e porque há uma expansão exponencial do turismo na região. Então, dentro desse projeto, a gente tem uma malha amostral que pega a Baía do Almirantado e a gente coleta a gente vem coletando desde 2019 cerca de 15 pontos de sedimento superficial, distribuídos numa enseada onde está a estação polonesa, na outra enseada onde está a estação peruana e uma última enseada onde está localizada aqui a estação brasileira. Então, nós temos o seguinte planejamento amostral para cobrir uma escala de tempo que permita a gente avaliar as mudanças que ocorrem em curto espaço de tempo, ou seja, desde o início da primavera até o final do verão, e até uma escala de tempo entre diferentes anos. Então, a gente faz 4 coletas de água, elas são feitas no começo de novembro, no começo de dezembro, começo de fevereiro e começo de março. Então, a gente consegue pegar primavera, final da primavera, verão e final do verão. E a gente já realizou essas coletas em 1, 2, 3. A quarta campanha está em curso agora, e aí temos mais 2 previstas, onde a gente pretende coletar 15 pontos de coletas. A gente vai ter, então, na verdade, 6 períodos de coleta, 15 pontos amostrais. E isso vai permitir, então, que a gente tenha... e depois tem a comparação, aqui é a comparação entre um período curto, né, primavera, verão, e aqui a comparação entre diferentes anos. E aí, ao final dessa quantidade enorme de dados, a gente consegue avaliar o que tem acontecido, né? E como os marcadores, eles variam ao longo desse período. Porque lá na Antártica, diferente do que nós temos nas regiões tropicais e subtropicais, que nós vivenciamos aqui no Brasil, a gente tem uma variação de temperatura bastante significativa desde a primavera até o final do verão. E um inverno muito rigoroso, muito frio. Então, acompanhar como que o ambiente reage nessa variação de temperatura de uma maneira bem detalhada, desde a primavera até o verão, pode permitir que a gente entenda o que vai acontecer no futuro, uma mudança climática extrema com valores de temperatura bastante elevados, onde a gente vai começar a ter valores de temperatura que são típicos do verão ocorrendo na primavera, e valores de temperatura típicos de regiões subtropicais ocorrendo no final do verão antártico. Então, basicamente é isso, né? Por que coletar em 4 períodos distintos dentro de uma mesma operantar, né? Operantar é o nome que a gente dá ao período que vai desde outubro até o final de março, que é o único período que nós conseguimos fazer atividades de campo em função das limitações climáticas, né? A menos 20, menos 30 graus, a gente não consegue trabalhar lá fora. Mas nesse período que a gente visita essa região, a gente pega temperaturas de menos 5 até 5 graus, que são temperaturas amenas. E é possível ver, né? Em novembro você tem muita neve na parte continental. Em dezembro, essa neve já derreteu, uma parte desse material já entrou no ambiente marinho, e aqui em janeiro você já não tem mais neve. Então, toda essa água doce que estava aqui, ela criou rios naturais de água doce e carreou material continental para o ambiente marinho. E esse processo ele está ocorrendo cada vez mais cedo, por causa do aquecimento global, e cada vez mais intenso.
Tá? Então, entender isso ao longo do período todo que é de uma operantária, ele é importante para a gente entender as alterações ambientais que estão ocorrendo nesse ambiente. Então, aqui um videozinho só para vocês perceberem, né? Ó, aqui são os glaciares, isso aqui tudo é água doce, congelada. E aqui, não sei se vocês conseguem, tem alguns cursos de água doce descendo por essa pedra, gerando pequenas cachoeiras, micro cachoeiras. Isso tudo é água doce que está trazendo material do continente para o ambiente marinho. Então, quais são os parâmetros que a gente estuda? Tá? A gente vai lá, coleta um monte de amostra, traz tudo aqui para o Brasil, e aí a gente vai analisar um monte de coisa. Né? Então, a gente analisa carbono orgânico total, nitrogênio total, fósforo total, isótopos estáveis de carbono, isótopos estáveis de nitrogênio, granulometria, que é para saber se o sedimento ele é mais fino, mais grosso, né? Por que isso é importante para a gente? Porque quanto mais fino for o sedimento, mais matéria orgânica ele vai acumular e, portanto, mais marcadores orgânicos a gente vai conseguir detectar. A gente analisa muitos marcadores moleculares de origem de matéria orgânica, como N-alcanos, alcanóis, ácidos graxos, esteróides, DGTs, contaminantes orgânicos, como hidrocarbonetos alifáticos, policíclicos, aromáticos, poluentes orgânicos persistentes e emergentes, como os pesticidas organoclorados, bifenilas policlorados, retardantes de chamas, como os PBDEs, e alguns produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais. Tá? Também analisamos indicadores químicos do aporte de esgoto, como os esteróides fecais e alquilbenzenos lineares, que são marcadores presentes em detergentes, e elementos metálicos, desde elementos que são de origem natural, como ferro, até outros que podem ser associados com atividade antrópica, como cobre, crômio, chumbo e zinco. A gente tem que lembrar que o continente antártico, você tem ali uma estrutura geológica típica de regiões vulcânicas. Então, existe muito elementos metálicos que são de origem natural. Então, ter essa noção do que é natural e o que é antrópico também é muito importante. Então, no campo, o que a gente tem, né? Então, a gente utiliza um bote inflável, né? Se a gente está naquele navio da marinha, o desembarque para chegar nesses botes é feito dessa forma, né? Descendo uma cordinha aqui, com bastante emoção. Todo o material, então, ele é carregado dentro dos botes, material que a gente vai usar na coleta. A gente está usando aqui roupas especiais que é para a gente aguentar o frio. E para o caso de a gente ter um acidente, cair na água, a gente conseguir resistir ali minimamente 10 minutos ou ficar bem visível se tiver que fazer algum tipo de resgate. Então, no campo, baixa os equipamentos, aí a gente chega no ponto que tem que coletar, a gente vai anotar o horário, porque depende se a coleta foi feita de manhã, à tarde, à noite, com uma incidência solar maior, menor, GPS para a gente saber exatamente o ponto que está coletando, a gente faz medidas de oxigênio dissolvido, salinidade, a gente utiliza, por exemplo, a coleta de água, essas garrafas de vidro, porque para análise de alguns contaminantes orgânicos, a gente não pode ter contato da amostra com plástico. Então, por exemplo, aqui a gente usa uma garrafa plástica para coletar material que vai ser analisado metais. Aqui a gente usa a garrafa de vidro para as análises orgânicas. E a gente coleta também sedimento de fundo, né? Então tem um pegador que a gente lança, pega essa lama, essa areia que está no fundo, traz para a superfície e armazena aqui nessas marmitinhas de alumínio.
Então, no laboratório, a água que a gente coletou, a gente passa por um sistema simples de filtração, onde o nosso maior interesse é no material particulado em suspensão. Por quê? Porque é aqui que vai estar concentrado os compostos orgânicos que a gente quer analisar. A gente quer analisar os lipídios, que são compostos que têm uma característica de serem apolares. Então, eles não vão estar na água, eles vão estar agregados ao material particulado de suspensão. Por isso, nosso interesse em descartar a água e ficar apenas com o material retido no filtro. Isso é feito lá na Antártica, nos laboratórios da Estação Brasileira ou nos laboratórios dos navios de apoio. Esse material particulado de suspensão, então, ele vai ficar congelado e, quando chega aqui no laboratório, a gente faz o processo de extração. Nós utilizamos Soxhlet ou outros métodos de extração, onde é possível obter a fração orgânica, esse coloridinho que vocês estão vendo aqui, né? Onde essas amostras estão ricas nesses compostos orgânicos que depois vão ser analisados por cromatografia gasosa ou por cromatografia líquida. Aqui são algumas fotos do que seria esse sedimento de fundo, né? Então, esse é o nosso amostrador, ele desce aberto e quando chega no fundo, ele fecha. E aí, a gente, com a corda, a gente traz de volta para o bote e aí a gente coleta na marmitinha. Tá? Aqui, ó, é o amostrador fechado, a gente abre dentro de uma bandeja e coleta o material. Tá? Esse aqui é um outro tipo de amostrador que eu vou falar com mais detalhes na frente, mas a ideia dele é que ele desce como se fosse uma caixa, e aí chega no fundo, essa caixa fecha, e aí você tem uma quantidade de material mais significativa. Outro trabalho que a gente está fazendo é a utilização de membranas semipermeáveis, em que eles é um material que ele é super adsorvente e ele vai absorver esses compostos orgânicos após a exposição desse filme, dessa membrana ao ambiente marinho. Então, aqui a gente tem... cadê? A gente tem um processo de instalação dessa membrana, né? Então, veja, aqui é a Estação Antártica Comandante Ferraz e a gente está instalando essas membranas semipermeáveis aqui, onde essas membranas vão ficar expostas no ambiente por 20, 30 dias, retendo os compostos orgânicos que a gente quer analisar. Então, note que as membranas elas estão esticadinhas dentro dessa gaiola, né? E aí essa gaiola com as membranas elas vão ficar expostas aí à coluna d'água por cerca de 20 dias, retendo os compostos orgânicos que a gente tem interesse em analisar. Aí a gente coloca essas boias, que é justamente para manter a gaiola estável numa determinada profundidade, e a boia vermelha, que é para a gente ter uma ideia da onde que ela está, porque você tem muito vento na região e ela pode migrar um pouco. E a gente instalou essas membranas também em algumas regiões mais altas da ilha, onde se localiza, então é nesse ponto aqui, né, chamado Morro da Cruz. A gente instalou essas membranas e deixou exposto para ver se elas teriam a capacidade de reter compostos que estão na atmosfera. A gente não tem os resultados ainda desses testes todos, né? Na verdade, a gente já tem, né? A gente viu que funcionou e estamos com alguns trabalhos submetidos aí mostrando os resultados dessas coletas que foram feitas
tanto no material que vem da atmosfera, como no material que vem da coluna d'água. Então, só para vocês terem uma ideia, né, ó, esse é o amostrador, é o recipiente onde ficam as membranas que fica colocado, exposto à atmosfera. E aqui a membrana na água, perto da estação brasileira. Aí, algumas coisas que acontecem lá na Antártica, né, quando nós estamos fazendo coleta. Uma delas é que algumas surpresas podem acontecer, né? Algumas surpresas são ruins, quando, por exemplo, a gente instala uma membrana em algum ponto mais afastado que a gente não tem um controle visual, e depois de 20 dias a gente chega para recolher as membranas e elas simplesmente desapareceram. Tá? Porque passou um iceberg e levou a membrana embora, ou qualquer outro evento. Mas durante a coleta a gente pode se deparar com situações como essa, né? Que é uma baleia. Então, que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Tentar se afastar do bicho. Certo? Então, a gente uma coisa que nós, químicos, né, quando a gente vai realizar um trabalho, a gente foca sempre muito nas atividades de laboratório, né? E a oceanografia permite que a gente tenha atividades de campo e permite ter experiências como essa, né? Estar coletando na Antártica e ter um encontro ali com um bicho aí do tamanho de uma carreta, certo? Aí tem alguns outros encontros também, né? Então você está ali coletando e de repente você encontra aí com alguns pinguins. E aí aparece uma foca também aqui, interessada no que está acontecendo. E foram todos para a água. Mas também a gente tem dificuldades, né, durante essas atividades de coleta. Então, como, por exemplo, a gente precisa ir num ponto que a gente já está monitorando ano após ano, e aí a gente quer chegar naquele ponto, e aí você encontra um mar que a gente fala coalhado de gelo. Então, aí o pessoal que dá suporte para a gente, que é o pessoal da Marinha, eles acabam sofrendo um pouquinho, né? Porque eles que estão no comando do bote, a gente vai lá e faz atividade de pesquisa. Eles nos dão a capacidade de ir nos locais e ajudar a coletar. Um outro trabalho que a gente está fazendo agora, nesse campo que está no momento ocorrendo, né? É amostragem de testemunhos, tá? Então, o que são testemunhos? Testemunhos são amostras do fundo marinho em que é possível a gente avaliar a evolução histórica ou a evolução geológica do ambiente, analisando camada por camada de material coletado. Então, até o momento, nós nesse ano, a gente já coletou, a gente já fez 5 pontos de amostragem nessa região da Baía do Almirantado, a estação brasileira está aqui. E agora, hoje, eles estão embarcando para coletar mais 3 pontos ao longo desse transecto aqui. Então, o que é o testemunho de sedimento? A gente joga esse amostrador, que é o chamado box core, que é um amostrador do tipo caixa,
ele desce com bastante peso, penetra no fundo marinho, e aí ele traz o que nós chamamos de um pacote sedimentar. O que é o pacote sedimentar? Ele é constituído de múltiplas camadas, onde a camada superficial equivale ao material mais recente, e a camada mais de fundo é o material mais antigo. Então, a gente pega esse material, né, que vem dentro dessa caixa, introduz vários tubos, que podem ser tubos de PVC ou tubos de alumínio, tubos cilíndricos, certo? De mais ou menos uns 50 centímetros. E aí é isso que a gente vai ter aqui, ó. Né? A gente tem desde o material mais recente até o material mais antigo. Aí nós temos a possibilidade de datar, fazer datação desse material, e aí eu consigo saber qual que é o período que corresponde à deposição desse material. Então, na primeira parte, eu falei muito para vocês, 10 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, essas datas, elas são obtidas através da datação de materiais obtidos por testemunho. Então, datou, eu sei o período de tempo que cobre essa coluna sedimentar, certo? E aí eu começo a analisar todos aqueles parâmetros geoquímicos que eu listei para vocês, e cada parâmetro daquele vai me dar uma resposta em relação a uma alteração ambiental que ocorreu ao longo do tempo e que cada amostra dessa representa. Então, vou dar um exemplo mais palpável em termos de escala de tempo. Há 18 mil anos atrás, ocorria o último máximo glacial. O que significa isso? Que há 18 mil anos atrás, a gente tinha temperaturas do planeta que eram bem mais baixas do que nós temos nos dias atuais. Então, o que acontecia há 18 mil anos atrás? Com as temperaturas baixas, você tinha um aumento da quantidade de geleiras e a salinidade dos oceanos era maior, porque tinha menos água doce misturada à água salgada, certo? Os organismos que viviam com aquela temperatura, ou que predominavam com aquela temperatura mais baixa, eram diferentes dos organismos que predominam hoje com as temperaturas mais altas. Então, eu posso fazer o quê? Se eu tiver uma coluna sedimentar que foi coletada lá na Antártica, num daqueles pontos que eu mostrei anteriormente para você, que cubra esses 20 mil anos, eu posso reconstruir toda a variabilidade climática e ambiental desse ambiente ao longo dos últimos 20 mil anos. E aí eu posso entender o que, por exemplo, processos... o que acontece quando você tem uma mudança de temperatura, de aumento de 2 graus Celsius, por exemplo. Por quê? Porque quando eu tinha uma temperatura muito baixa, aumentou 2 graus Celsius, aconteceu uma mudança nesse ambiente. Então, se eu pegar a temperatura de hoje e prever que vai aumentar mais 2 graus Celsius, o que vai acontecer? Eu posso tentar entender no passado, ter pistas do que pode acontecer no futuro. Então, todo esse material aqui, né, ele pode ser datado e aí a gente vai analisando extrato por extrato, e aí vai montando aqueles perfis de variação dos parâmetros a serem estudados. Então, aqui são os tubos que foram introduzidos, né? Às vezes a caixa vem cheia, a gente solta rojão, como aqui. Às vezes a caixa não vem tão cheia, tá? Às vezes ela vem com alguns organismos que habitam ali essa interface água-sedimento. E depois que a gente pega todos esses materiais aqui, a gente armazena eles bonitinho, tudo em pé, congelado. E aí todo esse material ele é armazenado nos navios que trazem essas amostras para o Brasil, aqui para a Antártica, da Antártica para cá, que é justamente quando a gente começa o processamento no laboratório. Tá? Então, todas essas amostras estão sendo coletadas entre outubro e março, elas vão ficar lá na Antártica. E aí ela só chega para a gente aqui em abril, quando esse navio retorna. E aí é um ciclo. Então, a gente recebe essas amostras em abril, vai para o laboratório, maio, junho, julho, agosto. Chega agosto, a gente já começa a preparar o material que tem que ser embarcado nesses navios, porque em setembro, outubro, esse navio
sai e volta para a Antártica com o nosso material de coleta, e depois a gente vai encontrar esse navio onde as equipes realizam as suas atividades. Esse ano a gente tem uma equipe de 4 pessoas que vai ficar de outubro até dezembro, voltam para passar o Natal no Brasil, e depois a gente tem mais uma equipe que está indo em janeiro e volta em março, com mais 4 pesquisadores. E aí, então, todas essas atividades científicas que estão dentro do projeto CarbMet, né, elas são atividades que a gente chama, tem uma relação direta com a química dos oceanos, a geoquímica e a poluição marinha na Antártica. E aí vocês podem pensar, pô, mas a Antártica é um lugar tão remoto, tem poucos humanos, não tem indústria, existe poluição na Antártica? A Antártica ele é um continente como outro qualquer. O fato de ele estar isolado numa posição geograficamente remota não quer dizer que ele não seja suscetível aos impactos globais e locais. Então, em função disso, todos os países que fazem parte do Tratado da Antártica, que são aqueles países que podem decidir o futuro da Antártica, se vai continuar como sendo um continente de apenas desenvolvimento científico e que não pode ter nenhum tipo de atividade de exploração, seja de caça de baleia, exploração de petróleo, exploração de recursos minerais, todos os países que podem decidir isso, eles têm que executar algum tipo de atividade de pesquisa lá. E o Brasil, ele é um país que faz parte do Tratado da Antártica como membro consultivo. Ou seja, todas as decisões desse continente, ele vai ter que ser votado por um grupo, e o Brasil tem poder de decisão dentro desse grupo. O Brasil tem poder de decisão dentro desse grupo, tem que desenvolver atividades de pesquisa. E essas atividades de pesquisa não podem impactar esse ambiente. Então, precisa ter um monitoramento de todas as atividades que são desenvolvidas ali. Então, que atividades são essas, né? As atividades de pesquisa e manutenção das estações, elas geram um impacto, tá? A própria instalação de uma unidade de pesquisa, ela já gera um impacto. Então, isso precisa ser monitorado. Qual é o reflexo disso nas condições naturais? O turismo, hoje, em expansão na Antártica, ele causa também um impacto significativo. Então, qual que é o impacto dessa atividade de turismo na alteração das mudanças ambientais? Então, tudo isso são estudos que precisam ser feitos pelo Brasil, por exemplo, para que o Brasil possa continuar tendo poder de decisão. Em 2035, vai ser discutido novamente o Tratado da Antártica, tá? Que foi assinado lá em 1955. Esse Tratado da Antártica, o que as nações vão decidir? Se mantém a Antártica apenas como um território para fins científicos, ou se vai poder ter algum tipo de desenvolvimento de atividade com cunho econômico, exploração mineral, exploração de petróleo e etc. Então, a presença do Brasil, dos pesquisadores do Brasil na Antártica, ela tem um papel geopolítico bastante significativo. Então, dentro desse contexto, para atender os preceitos do protocolo de Madrid, que é um protocolo que foi assinado entre as nações que fazem parte do Tratado da Antártica, se estabeleceu a necessidade de fazer um monitoramento ambiental na área direta, na área de influência direta da Estação Antártica Comandante Ferraz. Esse é um projeto que foi desenvolvido ao longo de muitos anos por uma professora aqui do IOA, a professora Rosalinda do Montoni. Eu participei desse projeto, e agora as atividades de monitoramento elas estão inseridas dentro do projeto CarbMet, tá? E o objetivo principal é isso: a gente tem que monitorar essas áreas onde são realizadas pesquisas brasileiras para poder atender o protocolo ao Tratado da Antártica sobre proteção do meio ambiente. Então, a gente tem que monitorar o descarte de esgoto, por exemplo, amostras de solo que são feitas aqui no entorno da estação. Essa aqui é a estação antiga, uma foto da estação antiga. Ela teve um incêndio em 2012 que destruiu 95% de todas as instalações.
E isso gerou um passivo ambiental, tá? Que é um passivo ambiental que até hoje a gente ainda está lidando com ele, transportando esse material de volta para o Brasil, monitorando as condições de solo para ver se não houve contaminação por metais, por esgoto, contaminantes orgânicos e assim por diante. Porque, ok, nós não tivemos culpa pelo incêndio, tá? Mas o incêndio gerou um impacto e a gente tem que, ao menos, monitorar qual foi esse impacto e por quanto tempo ele perdura ao longo dos últimos anos. E aí, dentro desse estudo, né, a gente tem, por exemplo, a geração de séries temporais com concentrações de poluentes orgânicos persistentes, como os HPAs, que eu mostrei anteriormente para vocês, né? Então, dados de HPAs que vão desde a década de 50, obtidos por testemunha, porque até então a presença brasileira na Antártica ela remonta ao início dos anos 80, né? Mas a gente tem como obter informações do que tinha antes da nossa chegada lá. A gente tem um monitoramento de esgoto, como eu mostrei para vocês também, um aumento dos níveis de esteróis fecais em 2003 e 2004, em função de uma ineficiência no sistema de tratamento de esgoto. Então, isso é cobrado, né, no sentido de tem que instalar um sistema de esgoto melhor. Níveis de pesticidas, de bifenilas policloradas, também que eu já mostrei para vocês, marcando o início da atividade brasileira na Antártica, 1986, aqui. Até então, esses níveis estavam relacionados ao transporte atmosférico de longa distância vindo da América do Sul, mas com esse pico aqui, a gente mostra que a atividade local ela acabou tendo um impacto na introdução desses contaminantes. A gente pode dizer hoje que o Programa Antártico Brasileiro, que ele é financiado pelo CNPq e o Ministério de Ciência e Tecnologia, tem o apoio do Ministério da Marinha, e o Ministério da Defesa, através do Ministério da Marinha e da Força Aérea Brasileira. Ele é um programa institucional, ou seja, um programa de governo que é o programa mais longevo que a gente tem no Brasil. Ele surgiu no final da década de 70, durante a ditadura militar, e ele vem ocorrendo de forma ininterrupta até os dias atuais. Então, ele é um programa longevo que passou por diversos períodos de instabilidade política do país, troca de comando de diferentes formas de pensamento, de valorização e desvalorização da pesquisa, por exemplo. Mas o Programa Antártico ele continua como um programa de destaque dentro da ciência brasileira e faz com que a gente tenha uma credibilidade científica internacional bastante significativa. Então, existe um órgão que é o SCAR, que é o Scientific Committee on Antarctic Research, em que o vice-presidente desse comitê internacional é brasileiro. Tá? As pesquisas que são feitas no âmbito do Programa Antártico Brasileiro são publicadas em periódicos de alto fator de impacto na área ambiental. A gente contribui bastante com artigos de divulgação em plataformas digitais e, basicamente, esse trabalho que nós desenvolvemos lá, que vem desde a metade da década de 90 e que eu tive o prazer de começar a participar quando eu estava fazendo meu mestrado, ele corresponde a uma das séries temporais mais longevas que se tem de poluentes orgânicos persistentes em ambientes antárticos. Então, o Brasil acaba servindo como referência quando a gente pensa na pesquisa desses poluentes orgânicos persistentes e desses marcadores orgânicos geoquímicos. Tá? Atualmente, nós temos cerca de 39 projetos de pesquisa realizando atividades na Antártica, tá? Projetos de diferentes áreas do conhecimento, desde química, biologia, física, área social, divulgação científica, área médica. Então, são 30 projetos e nós tivemos aí a felicidade de ter esse projeto tendo essa continuidade.
Então, por exemplo, a gente tem um processo que é o de dispersão global, onde uma série de substâncias eles alcançam a Antártica, que é considerada uma área remota. Então, poluentes orgânicos persistentes que foram utilizados no planeta ao longo de décadas, através desses transportes de longa distância, foram acumulados no ambiente antártico e acumulados nas calotas de gelo. Então, o que tem acontecido hoje é que esses poluentes estavam imobilizados nas calotas de gelo. Com o aumento das temperaturas globais, o gelo está derretendo e esses compostos que estavam lá armazenados, imobilizados, que não estavam em contato com o ambiente marinho, começam a ser disponibilizados novamente. Ou seja, mesmo esses compostos tendo sido banidos na década de 90, não se tem o uso deles, como eles foram utilizados em larga quantidade e chegaram na Antártica, eles ficaram armazenados no gelo, e esse gelo, ao derreter, ele está devolvendo para o ambiente marinho esses contaminantes, mesmo eles não sendo utilizados hoje em dia. Então, isso é um problema e, por isso, a necessidade do monitoramento. Após a Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 1950 e 1970, houve uma série de testes nucleares que disponibilizou uma grande quantidade de material radioativo para a atmosfera, entre eles césio-137 e plutônio. Mesmo princípio, esse material radioativo foi para a atmosfera, dispersou através do transporte de longa distância, se acumulou nas calotas polares. Ao se acumular nas calotas polares, enquanto não havia aquecimento global intenso, esse material ficou imobilizado, sem causar nenhum tipo de dano para o ambiente. Com o aumento da concentração da temperatura, o que acontece? Esse gelo derrete e esses radionuclídeos que foram introduzidos na Antártica lá na década de 60 começam a fazer parte novamente do ambiente marinho. Então, dentro desse projeto também a gente tem uma componente que avalia esse aumento das concentrações de césio-137 ao longo dos últimos anos em função do aquecimento global. Tá? Então, vocês podem perceber que a gente tem um projeto bastante grande que envolve várias áreas. Quem gosta da área de orgânica vai para a área de orgânica, quem gosta da área de inorgânica fica na área de inorgânica, quem gosta da área ambiental brinca com todas essas facetas, e assim a gente vai tocando e gerando essas informações que são muito importantes para a compreensão dessas transformações ambientais que ocorrem na Antártica e que nos ajudam a entender o que acontece em outras regiões do planeta. Porque a Antártica é um ambiente remoto, as atividades humanas são mais restritas e, portanto, a gente pode usar a Antártica como um modelo, né? É diferente de a gente estudar uma região da China, por exemplo, que tem uma atividade humana intensa e o impacto é muito mais significativo do que a gente tem numa região como essa. E dentro dessa linha de estudos em áreas remotas, a gente também, o nosso laboratório, né, que, como eu falei para vocês, nós somos em 3 professores, a gente aprovou esse projeto agora, que vai ser desenvolvido na Ilha da Trindade. A Ilha da Trindade seria a parte do território brasileiro que fica mais a leste da costa brasileira. Tá? Então, é uma região que poucas pessoas conhecem, se fala pouco na imprensa, mas é território brasileiro. Ele está localizado, por exemplo, a cerca de 1.200 quilômetros de Vitória, né? E aí, então, a gente tem um projeto que é justamente fazer aí a identificação, a quantificação de uma série de contaminantes orgânicos, elementos metálicos, no entorno dessa ilha. A gente vai instalar membranas também nessas ilhas, e isso tudo vai ser possível graças a esse apoio logístico que é feito por navios, que pode ser navios hidrográficos, até mesmo navio de guerra da Marinha, que vai levar a gente até lá, possibilitando que a gente colete amostras ao longo desse transecto e também no entorno da ilha. Então, esse é um projeto que, a partir de 2025, a gente vai ter alguns trabalhos de campo lá, onde a gente vai disponibilizar pesquisadores para coletar essas amostras e depois trabalhar com esse material aqui no nosso laboratório.
Então, por fim, eu queria dizer, né, que eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que foi apresentado, que eu torço para que você tenha sido o primeiro contato que vocês tiveram com a geoquímica orgânica, ou seja, como que a gente pode interdisciplinarizar a química, né? Quando a gente fala de biologia e química, é mais intuitivo, quem tem a bioquímica. Mas e falar de geologia e química, isso não é tratado nos cursos de graduação. A gente faz lá uma disciplina de mineralogia, por exemplo. É o máximo que a gente vê de interação entre química e geologia. Mas é possível ter essa interação entre ciências marinhas, ou seja, oceanografia, geologia, química e também a química ambiental e a química analítica, porque são técnicas analíticas que a gente utiliza para fazer essa determinação toda. Então, a geoquímica orgânica, ela é uma ciência interdisciplinar, tá? Ela envolve múltiplas áreas do conhecimento. E ela nos ajuda, por exemplo, a fazer estudos para buscar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, certo? Então, quando a gente fala de buscar um planeta com uma água mais limpa e melhores condições de saneamento, de ter qualidade de água melhor para a gente ter ponte de ter um bom pescado e assim por diante, ou então quando a gente propõe ideias que vão ajudar no combate às alterações climáticas, a gente está estudando geoquímica orgânica marinha. Então a gente pode, através das nossas pesquisas, auxiliar aí no alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E até 2030 a gente está vivendo o que nós chamamos de a década da ciência oceânica. Então, várias ações estão ocorrendo no planeta, elas têm focado um incentivo para estudo dos oceanos. Tá? E aí muitas discussões têm sido feitas, né, no sentido de propor estratégias para que a gente tenha mecanismo de estudos científicos que possam levar a um oceano que nós queremos. E aí, o que seria esse oceano que a gente quer? Que é um oceano limpo, para todo mundo poder ir para a praia, sem preocupação de que vai se contaminar com algum tipo de coisa. Um oceano saudável, que permita que a gente obtenha recursos vivos, sem extrapolar a capacidade desse ambiente de se regenerar, né? Um oceano que seja previsível, que a gente que não seja tão sujeito a fenômenos climáticos que possam interferir em toda a dinâmica do que acontece no continente. Um oceano seguro, um oceano transparente, ou seja, que tenha um bom aspecto, o que acontece no oceano forneça informações que seja acessível a toda a comunidade, não apenas a comunidade científica que detém do conhecimento, mas também aquele pescador que usa o oceano como uma fonte de renda. E trazer essa visão do oceano mais para perto da sociedade, né? Então, pouco se sabe, as pessoas não sabem que se estuda a química dos oceanos, né? Então, a gente tem que mostrar que é importante ver os aspectos químicos dos oceanos, e isso pode servir como um aspecto inspirador para que novas gerações de pesquisadores e para que haja até uma interação ainda maior entre a sociedade e todo esse arcabouço de possibilidades que o oceano nos permite. Ok? Então, eu só queria finalizar com isso, queria agradecer a todos, fiquei muito feliz aí de ver a sala bastante cheia. É um tópico muito denso, né? Falar de marcadores orgânicos geoquímicos, eu tenho uma disciplina aqui, a gente tem disciplinas aqui específicas que para tratar de marcadores orgânicos geoquímicos ao longo de um semestre, né? Então, tentando falar dentro de 1h30 ali é uma tarefa também dura, mas espero que vocês tenham captado aí a essência dessas ferramentas. E também divulgar um pouco do projeto na Antártica, e que a gente sabe que, como as pessoas não sabem que existe pesquisa na Antártica, as pessoas não sabem que é possível estudar química nos oceanos, a ideia aqui também é mostrar para vocês que quem tem intuito aí em
seguir uma carreira acadêmica, fazer um mestrado, um doutorado, a gente tem outras possibilidades de estudo, onde a gente pode agregar o conhecimento, a partir do laboratório, mas também com um trabalho de campo que coloca a gente em contato direto com o ambiente. Aqui vocês têm o Instagram do nosso projeto, então siga a gente lá nas redes sociais, o pessoal está sempre postando as atividades que estão ocorrendo lá, e é isso. Muito obrigado aí a todos vocês pela atenção e pela paciência. A gente vai abrir agora para as perguntas também dessa sessão. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o professor? Não se acanhe, podem perguntar qualquer coisa. Você tem? Pode vir aqui, por favor, de novo. Não? Oi, professor, eu de novo. Aqui, em termos de estrutura, como é que vocês obtêm água potável? Vocês fazem tratamento do derretimento da água, do gelo, é isso? E o tratamento como é feito? Boa pergunta. A gente tem ali a estação, ela foi escolhida nessa região. Um dos motivos é porque tinha uma fonte de água, digamos assim, natural. O que seria essa água natural? Tem pequenos lagos que recebem a água de degelo, certo? Então, a água que nós utilizamos, ela é uma água de degelo, tá? Então, no inverno, esses lagos congelam e a gente obtém a água das porções mais profundas desse lago, e durante o verão, então, com o aumento da temperatura, o lago enche novamente. Água potável, a gente leva do Brasil, tá? Então, a água de consumo no nosso dia a dia, para fazer um suco, para fazer qualquer coisa, ela é uma água que é mineral, carregamentos e carregamentos de água mineral. A água de uso para a gente tomar banho, para lavar os utensílios domésticos todos, aí é essa água que vem do lago. É feito um monitoramento, principalmente de coliformes fecais, coliformes, porque pode ter um pássaro, uma ave que passa por ali, tudo. Então, você tem indicadores microbiológicos fazendo o monitoramento dessa água, né? E, se não me engano, também existem filtros específicos que fazem algum tipo de purificação dessa água. Mas veja, não é uma água potável, né? Água para cozinhar e para é outra água, é uma água mineral que a gente leva do Brasil. Quando a temperatura, o senhor falou que vai a menos 20? Como é que Isso. faz para a água não congelar? Como é que faz para ficar dentro do centro de pesquisa? Porque fora não pode, né? E continua o pessoal, todo mundo lá? Não vem embora, Tem não? a equipe da Marinha fica o ano inteiro, né? Então, as atividades de pesquisa ficam prejudicadas, né? Porque aí você não tem como congela o mar, você não tem como se deslocar com bote, assim por diante. E você tem pouco período de luz. Então, você tem 6 horas de luz, 4 horas de luz, né? No verão, a situação já é mais facilitada, que é o inverso. A gente tem o chamado sol da meia-noite. Então, períodos do ano que você tem até 16, 18, 20 horas de luz. A temperatura é mais agradável, o mar não está congelado e você consegue realizar todas essas atividades. Mas quando está essas temperaturas muito baixas, o que acontece? A água do lago, o próprio gelo, ele forma uma camada de mais ou menos uns 30 a 40 centímetros que serve como um isolante. Então, a temperatura que está em cima, que é menos 20, menos 30, o gelo faz uma camada isolante e a parte de baixo ela não congela. Tá? Isso ocorre tanto nas fontes de água doce, nos lagos, quanto no ambiente marinho também. E isso é super importante, porque o fato de o ambiente marinho não congelar totalmente faz com que permita que continue a haver vida durante o inverno na camada debaixo
do gelo, tá? Esses organismos ficam lá hibernando, a água continua líquida, e aí quando chega o verão, ou a primavera, o gelo derrete, e aí esses organismos todos, digamos assim, florescem, né? Desabrocham. E aí é uma explosão de vida que dura nesse período da primavera até o verão. Então, por isso que a gente está interessado nesse período, porque é quando tem a explosão de vida e é quando a temperatura ela aumenta gradualmente. Então, a gente consegue fazer essa avaliação nesse período, vendo como que ocorre esse processo todo e como isso fica registrado na forma de compostos orgânicos. Mas dentro da plataforma, né? Da estação. Dentro da estação, lá no interior, tem climatização, tem temperatura que é suportável, ou vocês passam frio também? Não, é gostosinho, 20 graus. Aí a gente fica bem, bem confortável, né? Hoje, as fontes de energia para a estação, para manter ela aquecida, por exemplo, a gente tem fonte eólica, então tem a energia de fonte eólica, tem a fonte solar, os painéis solares, e tem uma mínima quantidade de geradores de queima de óleo diesel. Então, a estação brasileira ela foi construída do zero por causa do incêndio, foi inaugurada em 2020, aí teve a pandemia, a gente não pôde fazer pesquisa lá durante duas operantares, e ela ganhou prêmios de estação mais sustentável, mais moderna, tudo, né? Então, hoje a gente tem uma estrutura na Antártica que é de primeira, né? E por isso que a gente tem também esse respeito da comunidade científica em relação aos outros países. Professor. Obrigado. Obrigada. Então, professor, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Eu agradeço em nome da organização da Semana da Química. E para finalizar, a gente vai ter aqui um sorteio, que é de um vale de 1 ano de assinatura da revista Ciência Hoje, versão online. E eu vou pedir para você, por favor, escolher um número de 1 a 76. 1 a 76, tá. Então, antes de eu escolher o número, então só o último recado. Claro. Quem está aí terminando o curso de graduação, que tem interessado em ter carreira acadêmica, tal, anota um e-mail aí, entre em contato depois se tiver alguma dúvida, tal, né? Guarde esse e-mail aí. A gente tem um projeto em Trindade, tem um projeto na Antártica e a gente tem dificuldade de captar alunos porque as pessoas simplesmente não conhecem o que a gente faz. Bom, feito o merchan, então eu vou sortear um número, eu vou usar o meu número, que é o meu número da sorte, é o número 14. Então, que essa pessoa, infelizmente, faltou. Você poderia escolher outro número? Então tá, então eu vou trabalhar com os múltiplos do 14, 28. Ótimo. Também não tá aqui. Então vamos lá, 42. 42, sim. Júlio César Rodrigues. Olha, que coincidência, chama César também. Parabéns. Então é isso. Muito obrigado, professor. E é isso, gente. Últimas palmas para o professor aqui. Obrigado, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Gabriel, aí. Desculpe aí as confusões eletrônicas. Valeu. Boa sorte para todos. Tchauzinho.